Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? Voltando em um novo vídeo, né? Agora falando da besta que sobe do mar de Apocalipse 13, né? Em a besta de Apocalipse 13, né? Como fazemos para identificar ela? Para identificar a besta de Apocalipse 13, nós precisamos voltar para o livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, no capítulo 7 aparecem lá 4 animais. Esses 4 animais, Daniel diz. E no mesmo capítulo 7, né, se você ler os versículos lá, vai estar dizendo que os 4 animais são 4 reinos e se levantariam da terra. Sendo o primeiro Babilônia, o segundo Medos e Persa, o terceiro a Pérsia, e o último império a dominar o mundo seria Roma. Ou seja, depois de Roma não haveria outro reinado. Então Roma seria o derradeiro império. Só que Roma, ela teria várias outras fases, não seria só de uma forma só. Ela não começaria de um jeito e terminaria do mesmo jeito. Ela teria mudança no seu período de domínio, haveria mudança. Primeiramente lá aparece um bicho feio, terrível e espantoso, representando Roma. Mas diz que na cabeça desse bicho terrível e espantoso teria 10 chifres. E o próprio versículo de Daniel, os versículos do capítulo 7, vai dizer que os 10 chifres são 10 reinos e se levantaria do mesmo reino. Ou seja, não seria outro reino e viria e destruiria Roma, não. O reino seria dividido entre si. Ou seja, o próprio reino seria dividido entre si, não era outro reino e viria, entendeu? Então, isso significa, mostra a forma e Roma, no passar do tempo, o modo e seria, entendeu? Ela começaria de um jeito, depois seria dividido entre 10 reinos, e depois esses 10 reinos estivessem dominando, surgiria outro reino, e esse reino era um reino religioso, e mostra nos versículos que era diferente, ele tinha olho como de homem, uma boca e falava com insolência. Se você ler os versículos do capítulo 7, você vai entender que é um poder religioso, ele persegue o povo de Deus, fala contra o Altíssimo, entendeu? Então é um poder religioso. E se levantaria, né? Depois do 10, primeiramente, o reinado de Roma se levantaria, né? O império. Depois ele seria dividido por 10 reinos. O império seria dividido por 10 reinos, mas do mesminho, não é? Roma não se acaba, continuaria até a volta de Jesus. Mas ele seria dividido por 10, e são os 10 chifres. Depois esses 10 chifres estivessem dominando, se levantaria outro, um reino religioso, e esse reino religioso ia destruir 13 reinos desses 10, ou seja, 10 reinos. Roma estaria dividida em 10. Quando surgisse esse outro, tudo de Roma, não era outro e vinha de fora, tudo de Roma. Quando nascesse esse outro reinado, e nesse caso seria 11 reinados, né? Já tem 10, né? O reino estava dividido em 10, nasceu mais outro, seria 11. Então Roma seria dominado por 11 reinados, entendeu? 11 reinos, entendeu? Mas diz que quando este reino religioso surgisse, ele ia destruir três daqueles 10 que já existiam, entendeu? Nesse caso só ficaria 7 dos 10 reis, e Roma tinha sido dividido, só ia restar 7 reinos. Por quê? Porque esse último reino que se levantou ia destruir 3 reinados, entendeu? Deixando apenas 7. Então, 7 reinados, um mais um, e é o chifre pequeno, é quanto? 8. Então Roma permaneceria até o final um 8 reino, não um apenas 7. Em outras palavras, é dizer que era 10 chifres, nasceu outro chifre pequeno, nesse caso seria 11 chifres, mas quando esse derradeiro chifre nasceu, ele destruiu 3 chifres, deixando apenas 7 chifres. Então 7 chifres, um mais um, e é o chifre pequeno que nasceu, daria 8 chifres. Então Roma, ela teria 8 chifres, ou seja, 8 reinos. No final, ela terminaria com 8 reinados. Então, esse chifre pequeno que sai por derradeiro é o reinado religioso, e é a mesma besta de Apocalipse 13. Então, quem é a besta de Apocalipse 13? A besta de Apocalipse 13 é o chifre pequeno de Daniel, que surgiu por derradeiro. Esse é o último estado de Roma, ou seja, o poder religioso. Roma dominaria nos últimos dias através do poder religioso, entendeu? Ela já operou no passado, quando ela se levantou, onde ela destruiu os três reinados, ela passou a dominar uns 7 reinados, ou seja, os 7 reinados e restou, deu poder para o poder religioso, para esse reinado religioso, e é Roma
Roma Istã, e Roma Istã, com o poder, com a ajuda dos 7 reinados e Fiú, perseguiu o povo de Deus no passado, matou muita gente, né? A Bíblia é uma proibida, muita gente, muito cristão foi morto nas fogueiras, né? E perseguido, né? Alguém já deve ter falado aí na Santa Inquisição que teve no passado, né? Uma grande perseguição que teve aí de 1200 anos de perseguição que teve aí, entendeu? No passado, entendeu? Então, ela já usou esse poder no passado com 7 reis, ou seja, os sete chifres lá e restaram a cabeça do animal de Daniel, deu o poder para esse último, isso a ponta pequena, e é um poder religioso, e é o império, é o poder, é o Roma Istã, e aí ele perseguiu o povo de Deus no passado. Só que esse poder vai voltar de novo. Aí quando João teve a visão desse chifre pequeno de Daniel, ele já é chamado no Apocalipse de besta. Então, a besta de Apocalipse 13 é o mesmo chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 24, versículo 25, é o mesmo poder, é o mesmo chifre pequeno, entendeu? A besta de Apocalipse 13 é este chifre pequeno que saiu por derradeiro, entendeu? E as 7 cabeças dessa besta de Apocalipse 13 são os 7 chifres que restaram lá de Daniel. Lá 10, o chifre pequeno destruiu 3, os 7 chifres. Esses 7 chifres são as 7 cabeças da besta de Apocalipse 13. E o chifre pequeno é a besta. Então, os 7 chifres são a cabeça, porque eles são poder político, mas o chifre pequeno é um poder diferente, é um reino religioso, ele é a besta. Ele já não é a besta, ele é a própria besta, entendeu? E aí, quando a gente vai para o Apocalipse 13, é postado dessa forma. O chifre pequeno se torna a besta, ou seja, o reino religioso é a besta, e os 7 chifres políticos, os 7 reinos lá, que ficaram, são as 7 cabeças, e dão poder a essa besta, estão do lado da besta, e estão unidos com a besta, entendeu? Então, essa besta de Apocalipse 13 é Roma Istã, ou seja, Roma ela teve 2 fases, Roma pagã, ou seja, ela dominada através do império, né, político, né, e Roma Istã, onde ela passa não mais ser dominada, não mais pelo poder político, mas sim pelo poder religioso, ou seja, o império se transformou em um império religioso, ou seja, a religião e domina o império, entendeu? Então Roma hoje está sobrevivendo através do poder religioso, não através do poder político, entendeu? Então é o império religioso, é a Roma Istã e domina hoje, entendeu? Então essa besta de Apocalipse 13 é Roma Istã, entendeu? E aí, como eu falei, vem lá de Daniel, entendeu? Vem de Daniel, porque o bicho feio e espantoso é o Império Romano, e este é o derradeiro reino, não há outro reino depois de Roma, não haverá outro reino, então só houve mudança, ou seja, do Império Pagão para o Império Cristão, ela se converteu e agora é cristã, só isso, mas continua e vai até a volta de Jesus.